na primavera de 2026, um livro de 1555 tornou-se o texto mais procurado do planeta Terra. Não é um thriller novo, não são as memórias de uma celebridade. É algo muito mais antigo e perturbador. Há uma coleção de enigmas escritos em francês renascentista, atribuída a um homem que morreu em 1566. A Nostradamus. O nome por si só evoca imagens de câmaras iluminadas por velas e conhecimento proibido. Mas isto não foi um revival acadêmico. Foi algo que emergiu das profundezas da internet de repente. O pico veio da 10ª centuria, quadra 74. 4 versos que pareciam descrever algo acontecendo agora. A pergunta que nos propomos responder é simples, mas perturbadora. Por que exatamente agora, 4 séculos e meio depois, as palavras de Nostradamus ressurgem com tamanha força nas primeiras horas de 2026? As águas correm em silêncio, mas há quem veja nelas o que Nostradamus descreveu há 4 séculos. Rios que não carregam vida, mas sangue. Michel de Nostredame escreveu em 1555, quadras que pareciam poesia sombria. Hoje, seus versos encontram eco em documentos que ninguém deveria ter visto. O jornal Bild vazou em 2025. O que agências de inteligência escondiam? Planos russos detalhando uma invasão em larga escala através da Bielorrússia. A OTAN respondeu não com especulação, mas com doutrina oficial. Mark Rutte declarou a Rússia a principal ameaça à segurança euroatlântica. 357 especialistas responderam a uma pergunta direta. A Terceira Guerra Mundial é provável até 2035? A maioria disse sim. A BBC sugere algo mais perturbador. Talvez já estejamos nela. Não com bombas nucleares, mas com manobras constantes que redefinem o próprio conceito de guerra. O primeiro sinal materializa-se. E enquanto os rios de sangue correm na profecia, 4 sinais restantes aguardam no horizonte de 2026. A Nostradamus advertiu: os rios de sangue não correriam de campos de batalha declarados, mas de conflitos que negam sua própria existência. Em 2022, o correspondente de segurança da BBC entregou ao mundo uma avaliação extraordinária que redefinia nossa compreensão do conflito moderno. A guerra, argumentou o correspondente da BBC em 2022, já começara silenciosamente, não com tanques atravessando fronteiras, mas com código infiltrando sistemas vitais. Operações cibernéticas agora precedem invasões físicas. Cabos submarinos, carregando 95% das comunicações globais, tornaram-se terreno contestado. Operações cibernéticas agora precedem invasões físicas. Cabos submarinos, carregando 95% das comunicações globais, tornaram-se terreno contestado. O civil caminha pela rua, absorto no telefone, enquanto milhões de dados pessoais drenam-se silenciosamente para servidores em territórios hostis, invisíveis e incessantes. Este é o conflito de limiar, uma guerra que nunca se declara, mas devora civilizações inteiras em silêncio absoluto. O segundo sinal surge nas quadras como um enxame, não de insetos, mas de líderes que se movem como um único corpo, sem mente única que os comande. Nas centúrias, as abelhas abandonam a colmeia. Em nosso tempo, são as próprias colmeias do poder que começam a tremer. Há cúpulas de emergência convocadas em horas. Líderes que chegam por portas separadas, fotografados juntos mas decidem sozinhos, cada um preso em sua urgência. Cada decisão em salas fechadas gera ondas através de redes que nenhuma câmara única controla, efeitos em cascata nos 4 cantos do planeta. A inteligência do enxame, em crise, reativa, interconectada, instável. Padrões que emergem sem autor, apenas reação sobre reação. O que Nostradamus viu como praga de abelhas, reconhecemos hoje. O comportamento de sistemas sob tensão, onde rostos se perdem na massa. A profecia não nomeia 2026, mas nomeia o padrão.
E o padrão está aqui, nas luzes que ardem além da meia-noite em cúpulas vazias. O terceiro sinal não vem da terra, mas do céu. Nas quadras do século X, Nostradamus descreveu fogo descendo das alturas. E hoje, no horizonte distante, silhuetas negras despertam ao amanhecer. Ele chamou-os de pássaros de ferro, máquinas de linhas limpas e propósito letal, que pairam com a quietude de predadores, a beleza mecânica de um instrumento de guerra. A guerra tornou-se abstração, sem rostos, apenas dados. Figuras humanas reduzidas a assinaturas térmicas, alvos em coordenadas digitais, o sangue derramado por controles remotos. Hoje, a visão do profeta encontra eco em sistemas autônomos que selecionam e atacam sem mão humana. O operador segura o joystick, mas a decisão já pertence ao algoritmo. A mesma profecia que advertiu sobre fogo do céu agora molda debates nos centros de comando da OTAN. Analistas contemplam telas onde o futuro se decide em linhas de voo. O que Nostradamus não poderia prever era nossa capacidade de tornar a morte bela. Campos geométricos ao pôr do sol, a graça mecânica do voo, a mesma perspectiva que entrega a destruição. Os pássaros de ferro aprenderam a pensar. E nós aprendemos a desviar o olhar. O céu se esvazia, mas o zumbido distante permanece, o som de uma profecia que já não distingue máquina de destino. O quarto sinal emerge das sombras, a queda súbita de uma figura de grande notoriedade, um trono vazio, uma coroa caída, o silêncio que precede o colapso de impérios inteiros. A Nostradamus previu o jovem leão vencendo o velho. Em 1559, Henrique II morreu num torneio, e a França cambaleou. Hoje, o vazio se repete em púlpitos abandonados, em cadeiras vazias onde o poder costumava sentar-se. Mas a profecia de 2026 lê-se de outro modo, não uma morte isolada, mas fragilidade sistêmica. Líderes envelhecidos, sucessões contestadas, instituições corroídas por dentro, o colapso que vem antes da queda. O perigo é o vácuo. Quando a autoridade se extingue, luz após luz, o que invade para ocupar seu lugar. Águas rompem barragens, motorcadas aguardam passageiros que não chegam. A Nostradamus, de olhos penetrantes e barba bifurcada, viu que a história confirmaria. A figura que cai nunca cai sozinha, arrasta consigo mundos inteiros, e nós, agora, somos testemunhas de seu último volume. Em 2026, os centros de comando da OTAN não dormem. Dezenas de ecrãs pulsam com dados em tempo real, enquanto 3 continentes acendem em simultâneo numa rede de alertas interligados. 4 crises, 4 ecrãs, drones sobre fronteiras, enxames térmicos, um líder em perigo e o vermelho de instalações médicas em emergência. Os 4 sinais de Nostradamus materializam-se de uma só vez. Analistas traçam linhas invisíveis entre regiões distantes. Os nós pulsam em ritmo sincronizado, rios de sangue, enxames de abelhas, pássaros de ferro e a figura ameaçada não são isolados. Convergem do enxame biológico ao enxame tecnológico. Abelhas em densidade industrial. Drones em formação contra céus cinzentos. A natureza imita a profecia ou será o contrário? Em inglês, francês, árabe, ucraniano. A mesma história em línguas diferentes. As redações do mundo inteiro narram variantes de uma única crise que escapa ao controle de qualquer nação. Entre páginas amareladas de 1555 e headlines digitais de 2026, um dedo assenta sobre quadras escritas há 4 séculos. O profeta de Salon de Provence consultava estrelas, nós consultamos ecrãs. A pergunta permanece: amanhecer num rio fronteiriço, águas que separam e unem nações. No céu, um único drone pisca vermelho como os nós da rede. O futuro não está escrito nas estrelas, está sendo escrito agora nas escolhas que restam. Em 2010, o Google digitalizou o exemplar raro de Lyon, eternizando palavras escritas em 1555. Mas Nostradamus persiste não porque prevê, porque reflete. Vemos padrões porque os buscamos. Encontramos avisos porque precisamos deles. O analista olha para os dados, mas vê seus próprios medos. A profecia não comanda. Ela questiona. E a cidade desperta sem saber que o futuro ainda se escreve nas escolhas do presente. O que escolheremos ver? O que escolheremos fazer? A canha hesita sobre o papel em branco, o único lugar onde o destino realmente se decide. O arquivo guarda silêncio. As mãos descansam sobre a edição de 1555, fechada. O espelho foi erguido. Agora, só resta quem se olha nele.